desafia tudo o que conhecemos sobre a história da Terra? Não estamos falando apenas das lendas de aviões e navios desaparecidos, mas de algo ainda mais profundo e misterioso: as pirâmides submersas. Imagine por um momento mergulhar nas águas turvas e misteriosas desse local e, ao olhar para o fundo, ver não formações naturais, mas gigantescas pirâmides de pedras perfeitamente alinhadas, como se tivessem sido erigidas por mãos humanas, ou talvez por uma civilização que, de alguma forma, escapou da história conhecida. Essas pirâmides, descobertas em 2012 por uma expedição de arqueólogos subaquáticos, não foram imediatamente aceitas como um vestígio de alguma civilização antiga. Afinal, a ideia de pirâmides submersas em um dos locais mais enigmáticos do planeta parecia mais uma fantasia do que uma realidade concreta. No entanto, à medida que as expedições avançavam, começaram a surgir mais provas de que essas formações não eram apenas uma curiosa aberração natural. Com ângulos nítidos, alinhamentos meticulosamente calculados e uma estrutura que se estendia por uma área surpreendentemente grande, essas pirâmides submersas desafiaram a compreensão científica. Elas poderiam ser a chave para desvendar um dos maiores mistérios da arqueologia e, talvez, para compreender o que realmente ocorreu no Triângulo das Bermudas. O que é ainda mais intrigante é que essas pirâmides não estão sozinhas. De fato, mais estruturas semelhantes foram descobertas em várias partes do mundo, algumas na costa de Cuba, outras na região do Pacífico e até em áreas remotas da Antártida, onde o gelo recobre o que parecia ser uma civilização perdida. Será possível que todas essas pirâmides estejam conectadas por algo mais do que apenas sua forma geométrica? O que elas podem nos dizer sobre os povos que as construíram, ou talvez sobre um império tão vasto e antigo que com o tempo foi engolido pelo mar, deixando apenas ecos de seu passado para aqueles ousados o suficiente para procurar? Essas pirâmides, que até então eram tidas como um mero objeto de especulação, começaram a gerar uma série de teorias. Algumas apontam para a possibilidade de que, assim como as pirâmides do Egito, essas estruturas podem ter sido utilizadas para fins astronômicos. Seus alinhamentos poderiam ter sido feitos com um propósito preciso, como marcar os solstícios ou prever certos eventos celestes. E quem sabe, esses conhecimentos podem ter sido perdidos nas águas profundas do oceano, levando à sua submersão. Mas outras teorias são ainda mais ousadas. Alguns acreditam que essas pirâmides podem ter sido um tipo de plataforma energética, dispositivos criados por uma civilização avançada, capazes de manipular o espaço-tempo ou até controlar forças invisíveis da natureza. O que aumenta ainda mais o mistério é a relação entre essas estruturas e os fenômenos inexplicáveis do Triângulo das Bermudas. Desaparecimentos de aeronaves, navios que se tornam invisíveis, bússolas que perdem a orientação e até o distúrbio das ondas magnéticas. Todos esses eventos parecem se concentrar nas proximidades dessas pirâmides submersas. Cientistas começaram a cogitar que essas estruturas podem estar, de alguma forma, relacionadas com esses fenômenos. Seriam as pirâmides, de algum modo, responsáveis por gerar um campo de energia capaz de interferir nas condições do ambiente ao seu redor, manipulando não só os equipamentos eletrônicos, mas até o comportamento das pessoas. Como se o Triângulo das Bermudas não fosse apenas um local geográfico, mas também um ponto de convergência de forças cósmicas e naturais, algo que está além da nossa compreensão. O que se sabe é que os mares ainda guardam muitos segredos sobre o que pode ter ocorrido antes que o nível do mar subisse, cobrindo civilizações inteiras. E essas pirâmides, com sua precisão arquitetônica e seu alinhamento quase perfeito, são apenas a ponta do iceberg de um enigma muito maior. Seriam vestígios de um império perdido ou apenas os remanescentes de uma tecnologia esquecida enterrada nas profundezas? À medida que cientistas e exploradores
continuam suas expedições no Triângulo das Bermudas e em outros locais subaquáticos semelhantes, mais e mais perguntas surgem. O oceano, como sempre, mantém suas cartas bem guardadas. No entanto, em lugares como o Triângulo das Bermudas, algo mais sinistro parece espreitar nas sombras das pirâmides submersas. Qual é o verdadeiro papel dessas estruturas? O que elas podem realmente nos ensinar sobre um passado misterioso que talvez nunca devêssemos ter conhecido? E enquanto tentamos decifrar o enigma das pirâmides submersas e o Triângulo das Bermudas, outro segredo, ainda mais profundo e ainda mais inquietante, começa a surgir. Algo que, se confirmado, pode mudar para sempre a forma como entendemos os oceanos e os mistérios que eles guardam. A Zona Adal, o último refúgio do desconhecido. Desça mais fundo, onde a luz do sol se apaga de forma definitiva e a pressão aumenta em uma quantidade avassaladora. No ponto mais profundo da Zona Adal, o peso da água empurra qualquer coisa que tente penetrar nesse reino subterrâneo com uma força de até 1 atmosferas, uma pressão equivalente a 8 metros de altura de água, esmagando a mais resistente das estruturas. É aqui, nas fendas do oceano, que a vida se reinventa em formas que desafiam toda a lógica que conhecemos sobre a biologia. Como pode algo existir nas condições mais extremas do planeta, onde a pressão, o frio e a escuridão são implacáveis? E mais importante, o que mais está escondido nessa zona, longe da nossa percepção? A Zona Adal, que ocupa as profundezas do oceano com destaque para as imensas fossas oceânicas, como a Fossa das Marianas, é o ambiente mais hostil e desconhecido da Terra. Sua geografia, uma verdadeira rede de trincheiras submarinas, serpenteia pelo fundo oceânico, criando um labirinto de espaços que nunca foram completamente mapeados. Há mais de 50 dessas trincheiras espalhadas pelo mundo e a cada nova expedição mais se descobre sobre a complexidade desse submundo. Mas ao mesmo tempo, o que se encontra nesses abismos é apenas uma fração do que resta por explorar. Em 2012, quando James Cameron se tornou a primeira pessoa a descer solo até o fundo da Fossa das Marianas, o que ele viu foi apenas uma pequena parte desse vasto e misterioso reino. Seus relatos são assustadoramente intrigantes. Ele descreveu uma paisagem desolada, onde as rochas formavam uma espécie de colcha de retalhos, mas ao mesmo tempo era possível observar vida quase em um espetáculo de resistência. Entre os seres que habitam essas águas, criaturas bioluminescentes, com formas alienígenas e adaptações biológicas que mais se assemelham à ficção científica do que à realidade. Mas o mais fascinante é que a vida aqui não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre adaptação à total ausência de luz e à pressão extrema, com organismos se comunicando através de luz própria e com estruturas corporais que desafiam a lógica da biologia terrestre. Existem criaturas cujas características parecem mais um pesadelo do que um ser vivo. O peixe-demônio do abismo, por exemplo, tem uma pele translúcida e uma estrutura que reflete sua adaptação a um ambiente onde a luz nunca chega. O chamado camarão do inferno é capaz de sobreviver em temperaturas próximas do congelamento e com a pressão esmagadora que destruiria qualquer ser humano. Mas, enquanto essas criaturas se adaptam ao ambiente inóspito, surgem outras questões ainda mais perturbadoras. Será que há mais escondido nas profundezas? Algumas teorias levantam a hipótese de que em áreas ainda mais profundas da Zona Adal poderiam existir formas de vida tão estranhas que desafiam todas as regras conhecidas da biologia. Como elas funcionam? Como conseguem resistir ao impacto da pressão constante? Uma linha de pesquisa sugere que, sob essas condições extremas, a vida poderia até existir sem necessidade de oxigênio, utilizando elementos como sulfeto de hidrogênio ou outros compostos químicos encontrados no fundo do mar. Se isso for possível,
Isso poderia expandir nosso conceito de vida para além do que conhecemos, trazendo à tona a possibilidade de uma biota completamente diferente da nossa, não apenas adaptada ao ambiente, mas formada por um conjunto completamente diferente de regras biológicas. Mas a Zona Hadal não é só um terreno de mistérios biológicos. O fundo dessas trincheiras oceânicas também esconde fenômenos geológicos que, com o tempo, podem nos fornecer pistas sobre a origem e a evolução do próprio planeta. Por exemplo, a placa tectônica que se submerge nessas fendas pode revelar segredos sobre como a crosta terrestre se formou e como o magma, que alimenta os vulcões subaquáticos, influencia a composição química da água e da vida. Existem até teorias que sugerem que, em algum momento, as condições geotérmicas nessas regiões poderiam ter sido favoráveis para a formação de formas de vida primitivas. E quem sabe o que mais a Terra poderia estar escondendo nas profundezas. Ainda assim, apesar das várias expedições, mais de 80% dessa zona permanece inexplorada. Cada novo mergulho revela algo novo e, ao mesmo tempo, mais uma lacuna a ser preenchida. Mas o que realmente está nas profundezas finais da zona? As teorias se multiplicam, desde a possibilidade de cidades submersas de civilizações antigas até organismos ainda não classificados, que podem ter desenvolvido características únicas, capazes de realizar processos biológicos que desafiam a biologia moderna. Há uma teoria que propõe que essas zonas mais profundas podem ser áreas de contato entre o mundo do nosso planeta e o que podemos chamar de desconhecido. O que, afinal, está além daquelas regiões onde a luz do Sol nunca penetra e onde até as sondas mais avançadas têm dificuldade em suportar. Algumas das imagens mais recentes feitas por câmeras especiais mostraram o que poderia ser uma série de formações estranhas e irregulares no fundo da Fossa das Marianas. Estruturas que lembram, vagamente, ruínas, mas que nunca foram suficientemente estudadas para que se possa tirar conclusões definitivas. Ao mesmo tempo em que cientistas tentam entender o que pode ter originado essas formas de vida extraordinárias e como elas conseguem sobreviver sob tanta pressão, o mistério da Zona Hadal só se aprofunda. Essa região remota da Terra não é apenas um relicário de vida estranha, mas um território onde a própria história da Terra, com suas placas tectônicas, seu magma e seus oceanos profundos, se entrelaçam para formar uma tapeçaria que ainda estamos apenas começando a entender. E, à medida que os cientistas continuam a explorar as profundezas, surge a pergunta: será que o que encontramos até agora nas águas abissais da Zona Hadal é apenas o começo de algo ainda maior, mais antigo, mais desconhecido? O que mais está aguardando para ser revelado nas regiões mais extremas do planeta, onde nem a luz do Sol ousa entrar? Luzes na água, OSNIs e fenômenos não identificados. As águas do oceano não são apenas um espelho da imensidão do planeta, mas também um abismo de enigmas que desafiam nossa percepção da realidade. Entre as muitas lendas e relatos que cercam o oceano, as luzes subaquáticas são uma das mais perturbadoras e misteriosas. Não estamos falando de simples reflexos ou fenômenos conhecidos de bioluminescência. Não. O que se observa são luzes que parecem surgir de um lugar além da explicação, com padrões de comportamento que não se encaixam em nada que conhecemos sobre a natureza. Os primeiros relatos de luzes submersas datam de séculos atrás, mas o fenômeno ganhou maior notoriedade nas últimas décadas, à medida que tecnologias mais avançadas começaram a investigar as profundezas do oceano. Os marinheiros antigos, por exemplo, falavam de mefósforos no mar, fenômenos que se manifestavam em áreas de grande isolamento e que pareciam se mover, desafiando qualquer lógica natural. Esses relatos, aparentemente fantasiosos, podem ter sido as primeiras pistas de um mistério que, com o tempo, se aprofundaria. A bioluminescência, que em si já é um fenômeno fascinante,
onde organismos vivos emitem luz por meio de reações químicas, tem sido frequentemente apontada como a explicação para muitas dessas luzes. É verdade que o oceano está repleto de criaturas como o peixe-dragão, águas-vivas e lulas, que brilham no escuro, criando um espetáculo hipnotizante. No entanto, esses fenômenos seguem padrões previsíveis e muitas vezes limitam-se a áreas específicas, como em zonas de alta concentração de fitoplâncton ou organismos específicos. O que se torna cada vez mais intrigante são as luzes que surgem fora dessas áreas, muitas vezes em locais onde não há explicação biológica plausível para sua origem. A questão se torna ainda mais complexa quando falamos de avistamentos em locais como o Triângulo das Bermudas, uma das regiões mais enigmáticas do planeta. Ali, relatos de luzes misteriosas que aparecem repentinamente, sem qualquer explicação natural, são tão comuns quanto as histórias de navios e aviões desaparecidos. Esses relatos frequentemente descrevem luzes pulsantes ou flutuantes que parecem guiar as embarcações ou, em outros casos, desaparecer de forma abrupta, deixando os testemunhos atônitos e incapazes de entender o que acabaram de presenciar. Mas o que são essas luzes? Elas podem ser um reflexo de alguma tecnologia desconhecida? Muitas teorias especulam que, em locais onde o oceano é particularmente profundo e remoto, como na Fossa das Marianas, a presença de estruturas ou entidades desconhecidas poderia ser responsável por essas manifestações. Imagine uma civilização submersa, uma que tenha encontrado maneiras de se esconder nas profundezas do mar, adaptando-se às condições extremas de pressão e escuridão. Seriam essas luzes, então, algum tipo de sinal, um código ou até uma tentativa de comunicação? O oceano, com seu vasto e impenetrável domínio, poderia ser o cenário de uma civilização perdida, ou de entidades cujas intenções e tecnologias ainda não conseguimos compreender. Uma das teorias mais intrigantes é a possibilidade de que essas luzes sejam em realidade reflexos de atividades que acontecem em uma camada que ainda não conseguimos acessar, mas que de alguma forma interferem com a nossa percepção. Elas podem ser reflexos de experimentos em alta tecnologia que estão sendo realizados nas profundezas, ou até mesmo de fenômenos naturais em um estágio de desenvolvimento que não conhecemos. Em muitas dessas regiões, o que se sabe é que os oceanos possuem propriedades magnéticas e elétricas incompreensíveis que podem criar distúrbios. Alguns fenômenos que até então eram inexplicáveis, como as misteriosas falhas em sistemas de comunicação submarinos ou a perda de contato com barcos e submersíveis, poderiam estar diretamente ligados a essas manifestações luminosas. Os distúrbios eletromagnéticos gerados por objetos ou atividades no fundo do mar poderiam interferir com os equipamentos e criar as ilusões de luzes que se movem, como se fossem entidades com inteligência própria. Além disso, as chamadas luzes do abismo, vistas por várias expedições de fundo marinho, não se comportam como simples reflexos. Elas surgem em padrões geométricos e até mesmo parecem ter comportamentos coordenados. Em alguns casos, as câmeras subaquáticas captaram imagens de luzes que se moviam contra as correntes marítimas ou se concentravam em pontos específicos do fundo, como se estivessem em algum tipo de interação com a geologia do local. Essas luzes, com frequência, desapareciam antes mesmo que qualquer explicação científica pudesse ser encontrada. Um mistério dentro de um mistério que nos faz perguntar se o fundo do oceano pode realmente estar guardando algo que estamos apenas começando a entender. Algumas das explicações mais ousadas sugerem que o que vemos não são luzes naturais ou fenômenos de bioluminescência, mas reflexos de fenômenos muito mais complexos e ainda não descobertos. Imagine por um momento a possibilidade de que essas luzes
possam ser causadas por interações desconhecidas entre o oceano e outras dimensões, realidades paralelas ou até atividades extraterrestres. Embora essas teorias sejam frequentemente descartadas por cientistas tradicionais, elas fazem com que consideremos a vastidão e os mistérios ainda não resolvidos do oceano um ambiente onde o inexplorado é a norma, e à medida que novas tecnologias continuam a explorar as profundezas, surgem mais perguntas do que respostas. Cada nova expedição ao fundo do mar traz à tona mais mistérios sobre as luzes que piscam no abismo. O que essas luzes realmente representam? Estão elas nos chamando para algo maior, algo que está além da compreensão humana? Ou são apenas o reflexo de um oceano tão vasto e complexo que ainda temos muito a aprender sobre ele? No entanto, independentemente de como isso seja explicado, essas luzes, essas entidades não identificadas que brilham no escuro, continuam a nos fascinar. Elas representam o que é mais incompreensível no oceano, o que ele esconde nas profundezas. O que mais, além dessas luzes enigmáticas, aguarda nas regiões onde a luz humana nunca se atreveu a ir.